ou seja, 215 restos mortais de crianças, inclusive crianças que tinham apenas 3 anos de idade. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rayane Duarte e esse é o Paralelo Meridiano. Inicialmente eu vou começar o vídeo pedindo para você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal porque vai me ajudar bastante. Momento blogueira. Enfim, mas sem mais delongas, vamos então ao vídeo de hoje. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o porquê de tantas crianças terem morrido em internatos no Canadá. Esse tema ele surgiu para mim aproximadamente 2 semanas atrás, quando eu estava dando uma lida das notícias do dia, e eu encontrei a notícia de que 215 covas haviam sido encontradas nos arredores de uma escola residencial no Canadá, ou seja, 215 restos mortais de crianças, inclusive crianças que tinham apenas 3 anos de idade. Um tanto quanto chocante. Esses restos mortais eles foram encontrados nos arredores de uma escola indígena chamada Kamloops, que funcionava aí como uma espécie mesmo de internato. Esses restos mortais eles foram encontrados com a ajuda de pesquisadores e também de algumas tecnologias que viabilizaram aí essa descoberta. Vale destacar que anteriormente, antes desses corpos serem encontrados, já havia o registro da morte de 51 crianças indígenas nessa escola, que atualmente ela está fechada. Ela funcionou mais ou menos de 1890 até 1978. E antes de falar sobre os horrores que aconteciam na escola residencial, não só nessa como em diversas outras, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema que vigorava lá no Canadá, para que a gente possa entender melhor. Muito se parte aí de uma ideia equivocada de que países aí do norte, como os Estados Unidos e o Canadá, por terem sido colônia de povoamento, eles foram mais desenvolvidos e são mais civilizados. Obviamente, como eu disse, uma ideia equivocada, porque mesmo tendo sido uma colônia de povoamento, diferente de nós aqui no Brasil, que fomos inicialmente uma colônia de exploração, os processos aí de colonialização, indiferente se foi povoamento ou exploração, ambos tiveram aí os seus horrores, né? E um desses horrores foi exatamente que desdobrou e culminou na criação dessas escolas residenciais. E o que eram as escolas residenciais? Elas abrigavam de forma obrigatória crianças indígenas aí dos nativos do Canadá para estudarem e serem educadas conforme a cultura da Europa, né? Para aprenderem a língua inglesa e principalmente aprender sobre o cristianismo. Inclusive, essas escolas elas eram muitas das vezes administradas pela Igreja Católica. Estima-se que durante o período de vigor desse sistema, que foi mais ou menos de 1840 até 1996 aproximadamente, 150 mil crianças indígenas tenham sido afastadas aí das suas famílias para serem inseridas nas escolas residenciais. Vale destacar que esse processo ele ficou conhecido atualmente, né, como um genocídio cultural, porque elas eram afastadas aí das suas famílias, da sua língua nativa, natal, do seu local ali de nascimento, para ser inseridas aí num formato totalmente diferente. E o que acontecia? Muitos desses locais aí eram alvos aí de maus tratos. As crianças elas passavam por inúmeros maus tratos, o que claro culminou aí nessas diversas
mortes, inclusive nas minhas pesquisas há relatos aí chocantes, como por exemplo de que era servido aí um alimento incomível e que se por exemplo a criança comesse e vomitasse, ela era obrigada a comer o próprio vômito, que se caso ela fugisse, porque havia muita tentativa de fuga para voltar para suas famílias, elas eram muitas das vezes pegas e elas passavam por castigos horríveis aí, como um deles que é citado em uma matéria de ficar uma semana comendo apenas cenouras. Há relatos de que as crianças elas viam seus amiguinhos estarem lá em um dia e no dia seguinte desaparecerem aí sem nenhuma explicação. Então houveram aí diversos horrores que inclusive atualmente aí no século XXI eles foram investigados apontando maus tratos, desnutrição, estupros, entre outros aí inúmeros horrores. Bom, como eu falei, houve a questão da investigação, sobre esse sistema e em 2015 houve aí a Comissão da Verdade e da Reconciliação, onde foram apresentados, no caso, os resultados dessas investigações, para se ter uma ideia de que 3.200 crianças tenham morrido nesses internatos, nessas escolas residenciais. Porém, vale destacar que os pesquisadores, eles reforçam, eles são enfáticos de que esse número, ele é um número pequeno, porque se estima que seja muito maior, estima que seja aí algo em torno de 6.000. Tanto é que até hoje, como o caso recente das 215 covas, estão encontrando aí restos mortais, ou seja, além dos registros defasados, há inúmeros casos aí de óbitos que foram ocultados. Inclusive, eles fazem um paralelo em relação ao número de 3.200 óbitos com o número de canadenses que morreram aí durante a Segunda Guerra Mundial nas mãos aí da Alemanha nazista, ou seja, é um número aí meio que equiparado, para você ter uma noção aí dos horrores que essas crianças enfrentavam nessas escolas. E vale destacar também que a questão da localização de covas não marcadas, como no caso das 215, já haviam acontecido anteriormente, já haviam sido encontrados restos mortais em outras escolas, mas não em números tão altos quanto essa das 215 que foram encontradas ali juntas no mesmo local. E falando um pouco sobre as mortes, sobre a causa das mortes. Os anos mais mortíferos foram do início ali do sistema, passando ali pelo final do século XIX, início do século XX, até mais ou menos 1920. E sobre por que essas crianças morriam? A grande questão. Como já falou, obviamente os maus tratos, eles influenciaram sim nessas mortes, mas a gente pode elencar ali as causas das mortes, de forma assim geral. Uma delas, a tuberculose, claro, que atingiu aí essa época aí da nossa história. E, claro, que a tuberculose é aliada ali a um atendimento médico extremamente defasado, ou seja, essas crianças sendo aí deixadas à própria sorte. Um outro caso também era o caso de acidentes, como por exemplo, incêndios. O Canadá é um país frio, e também essas escolas elas ficavam em lugares afastados, lugares remotos, que nevavam, que eram próximos a lagos, próximos a rios. E por ser muito frio, eles tinham aí essa mania de fazer fogueiras, o que também culminava em incêndios. Há registros de matérias, de notícias da época, relatando esses incêndios aí com vítimas fatais. É uma outra causa da morte, que é mais chocante ainda, acredito eu, que eram os afogamentos e, pior ainda, os congelamentos. Não sei se é pior, enfim, ambos são terríveis. Que, como já disse, por essa questão aí do clima ser muito frio, e o que aconteceu? As crianças, elas tentavam o quê? Fugir, e aonde elas acabavam ou se afogando ou morrendo congeladas aí na neve, em baixas temperaturas. Inclusive, uma das escolas
residenciais, ela ficava localizada em uma ilha, inclusive ela foi apelidada de Alcatraz, fazendo aí referência à prisão de Alcatraz por ter sido um lugar ali muito remoto e também onde ocorreu diversas situações terríveis e que estima que mais de 120 estudantes tenham morrido no local. E bom, um outro ponto também que a gente não pode deixar de falar, obviamente, voltando à questão da ocultação dos cadáveres. Há um registro do Departamento de Assistência Indígena, algo mais ou menos assim na tradução, onde uma mãe que havia perdido o filho, ela solicitou que eles devolvessem o corpo para ela, e esse departamento do estado respondeu que não, que eles não iam mandar o corpo aí via trem, enfim, que eles não iam mandar de volta o corpo porque não era um gasto viável para o estado. Ou seja, diversos casos assim também ocorreram. Uma outra consequência também aí desse sistema de escola residencial é a questão dos suicídios, porque a gente fala sobre as vítimas fatais, mas também tiveram as vítimas aí que sobreviveram, que se tornaram adultos, que estão vivas até hoje e que passaram por diversos problemas, problemas de saúde mental, problemas voltados para o alcoolismo, para o uso de drogas e tristemente aí também findando às vezes a vida com o suicídio. Tem um caso recente, inclusive, de uma adolescente de 2017. Ela morreu após uma overdose. Ela foi retirada da sua família, essa jovem é indígena, nos anos aí 2000. E isso reforça a questão de que isso ainda é uma ferida extremamente viva, porque os anos 2000, gente, está totalmente aí próximo da gente. E essa jovem, apesar de não estar, digamos assim, em uma escola residencial do formato antigo, ela estava aí numa espécie de internato mais moderno, na verdade, diversos internatos. Ela passou por diversas instituições e ela acabou desenvolvendo aí problemas que acabaram aí com a sua vida de certa maneira. E falando também de um outro ponto, ainda voltado lá para as mortes, para a causa das mortes, é que até hoje há uma imensa dificuldade de identificação, como agora a dificuldade de identificação dos restos mortais dessas 215 crianças que foram encontradas. Tem a dificuldade aí científica em relação a DNA e também tem a dificuldade de registros. Inclusive, os militantes eles encontram em dificuldades de acessar os registros dos missionários, porque eles não querem dar esses dados para que eles possam aí fazer os levantamentos, os comparativos, encontrar possíveis familiares que ainda estejam vivos, e etc. E tem inclusive um outro ponto que dificulta ainda mais, que é em relação aos nomes dessas crianças, porque muitas das vezes os diretores das escolas eles registravam às vezes o óbito ou o registro de entrada com apenas um nome, inclusive um nome errado, porque quando as crianças elas chegavam na escola residencial, elas recebiam um nome europeu, ou seja, são diversos fatores aí que dificultam ainda mais o trabalho desses pesquisadores, dos militantes, do pessoal da comunidade indígena que continua trabalhando em cima aí dessa tragédia imensa, desse genocídio cultural, e inclusive, falando sobre isso, vem uma outra questão. De quem é a culpa? Obviamente, a gente tem aí o processo de colonialização como obviamente culminou em tudo isso, mas de quem é a culpa? É do Estado? É da Igreja Católica? Quem deve assumir a responsabilidade? Eu separei aqui algumas traduções de algumas declarações. Quando os restos mortais, eles foram encontrados, há cerca de 2 semanas, o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, ele deu a seguinte declaração, eu separei aqui para vocês. Como católico, estou profundamente desapontado com a posição que a Igreja Católica tem assumido agora e nos últimos anos. Completou ainda. Esperamos que a Igreja aumente e assuma a responsabilidade por seu papel nisso, ou seja, ele jogou aí a responsabilidade, a culpa em cima da Igreja Católica. Por outro lado, o Papa Francisco, ele se disse muito magoado com essa situação, mas ele não pediu desculpa, ele não acrescentou nada mais. E em um
outro lado, já diferente, mas ainda dentro da Igreja Católica, o arcebispo da região da escola de Camupes, né, onde foram encontrados os restos mortais, ele deu a seguinte declaração, uma declaração já diferente. Ele afirmou, inclusive através de uma rede social, que a igreja estava inquestionavelmente errada ao implementar uma política que resultou em devastação para crianças, famílias e comunidades. É claro que isso não são de fato posicionamentos aí satisfatórios para as vítimas, né, de todo esse processo. E na época que foi encontrados restos, houveram manifestações no Canadá, inclusive eles derrubaram uma estátua de um homem que foi um dos criadores do método aí das escolas residenciais. Eles também fizeram uma outra manifestação bem impactante. Eu vou ver se eu encontro foto e coloco aqui para vocês, que eles espalharam sapatinhos em torno de igrejas, em locais ali ligados ao processo, né, ao sistema, representando aí as vítimas, as crianças indígenas. Inclusive estou gravando esse vídeo dia 16 de junho de 2021 e mais ou menos nessa semana está acontecendo ali, os advogados eles estão apresentando argumentos, indo aí atrás de indenizações, etc. Mas nota-se também uma resistência do Estado, inclusive, que na verdade não busca necessariamente por indenizações, busca por arquivamento de diversos casos. Outro ponto também que as comunidades elas solicitam são planos, programas aí de incentivo, no caso a pesquisa, porque eles suspeitam, né, que outras escolas tenham covas igual essa que foi encontrada e que ainda estão escondidas. E para encontrar isso é necessário pesquisa, é necessário equipamento, ou seja, é necessário verba, né? E bom, pessoal, eu termino esse vídeo falando sobre uma frase, um relato de um dos militantes da causa que eu encontrei em uma matéria, que ele fala o seguinte sobre parar de usar o termo capítulo obscuro da história. Inclusive, em declarações aí de autoridades se encontra muito esse termo, que é um termo errado. A questão do obscuro, um termo aí totalmente errado. Na questão do capítulo, ele fala, não é um capítulo, não teve ponto final. As vítimas, os sobreviventes, que muitos hoje são adultos, são idosos, eles ainda enfrentam sequelas, eles enfrentam aí eles foram extremamente formados ali num molde que a Igreja Católica gostaria que eles fossem, mas que não era da cultura deles, ou seja, é uma ferida que ainda está aberta e é uma questão que tem que ser debatida, que tem que ser politizada aí, ao máximo para que haja, né, de fato, algum tipo aí de reparação histórica. Ou é tão difícil falar de reparação histórica porque a gente vê diversas coisas terríveis acontecendo na história e ficando por isso mesmo, mas que haja algum tipo aí de acalento, alguma coisa, um suporte maior para essas vítimas. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não deixem de comentar, curtirem e assistam também os outros vídeos aí do canal, que tem bastante conteúdo nessa linha. Muito obrigada por assistir até aqui.